Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo isso gravado no YouTube e não estiver acompanhando ao vivo. Eu sou Murilo Leonardo, diretor de arte da Mosaic e diretor de arte do Zurbano, e hoje eu estou aqui com o Roberto Parisi, que é o curador do Zurbano e curador também de todos os projetos da Mosaic, para bater um papo sobre o Zurbano 3 com vocês. E aí, Beto, tudo bom? E aí, Bu? Então, acho que a gente pode usar esse espaço de uma forma um pouquinho mais rápida, um pouco mais ágil, para a gente falar um pouquinho do que acontece por trás do Zu, né? E fora do release de imprensa, uma coisa mais na nossa área do design e da curadoria, como é que a gente trabalha junto e como é que essa edição foi funcionando. Bom, o Zurbano, ele é uma exposição de escultura de animais gigantes, feitos a partir da ressignificação e do processo de reciclagem do resíduo e do descarte urbano, né? Isso é o jargão, é a frase mote que a gente tem para os urbanos, isso que dirige toda a nossa linha curatorial. Mas, para além disso, né, pelo menos na nossa ação, o urbano é uma herança, né? Por que que eu digo que ele é uma herança? Ele começa lá em 2016, na mão do Bert Sun, né? Ele, junto com o Bell Borb, idealizaram boa parte do projeto, junto com a Mosaic, e tem a primeira edição lá no Ibirapuera, com mais de 20 artistas, então, entre eles tem Beto Carrazzoni, a Silvia Soares, o Fábio Benetti, o Fábio Souza, o Francisco Rosa, que depois assume como curador também. Então, nesse começo, o Urbano ele tinha na concepção dele de ser uma exposição interativa, né? O Bert Sun, numa vertente de curadoria bem nova-iorquina, ele falava que a exposição era de by the people, né? Era uma exposição by the people. By E the não no people, for sentido, the people, né? Era a frase dele. e não só no sentido da confecção da obra, né? Porque eram artistas plásticos de várias vertentes, escultores, não escultores, enfim, mas na atribuição de sentido. Então, as obras elas aconteceriam no contato com o público, independente do que elas estivessem carregando, de qual fosse a semântica delas, de qual gramática elas estivessem utilizando, o uso era para acontecer nessa interação, né? E eu fui aprendendo muito com o Bert, muito mesmo, sobre como ele organizava vitrine de loja, né? Ele sempre trabalhou muito com catálogo. A natureza está participando da live também, nada mais Não é um fundo adequado para o Zu. verde. Não é um fundo verde, nada mais adequado para o Zu. É, e eu aprendi muito com ele na parte de catálogo, na parte de escolha. Ele tinha um tratamento de equipe muito diferente também, mas eu acho que ali ele plantou a raiz do que daria esse mote para os urbanos nas próximas edições, né? Ah, a edição seguinte já aconteceu com o Francisco Rosa, um baita arte educador, grande artista, grande pedagogo, uma pessoa incrível. E ele cunha o termo do aramismo, né, da arte aramista dentro da arte popular. O Chico, e aí é uma leitura minha, né, não é necessariamente do Chico, mas é uma leitura minha sobre o Chico. Ele está dentro do debate da estética, ele está mais dentro do debate da semiótica, ele está nos quesitos próprios de arte, né? Então, ele vai ser a pessoa que vai tratar dentro do Zu, ou fundar essa base dentro do Zu, de quando começa a ser uma obra de arte, de tratar de significados de forma coletiva, né, de dar uma unidade expressiva para o Zu, né, é, pensando bem na baleia de calota e no tudo que... Como é que é? O que Qual é desce a o forte do serra nome? encerra no mar. É o nome da obra dele. O que desce a serra encerra no mar, junto com o tubarão de latas de spray, exposto junto com a tartaruga de fusca do Fabinho, a tartaruga cabeçuda. Então, é, é, ele cria esse trabalho indissociável no Zu, né, de, da curadoria como um processo autoral e de tratar o artista nessa relação de como artista, pesquisador e professor, né? No sentido de você conversar com a obra. Então a gente tem uma pequena mudança da obra ela ser feita pela interação com o público e da obra ser feita a partir de uma intenção, né? A gente tem
esses 2 processos acontecendo junto do Zu. E é até parecido um pouco com o que a gente vai ver dentro da ortografia, né, lá da escola de Vancouver, da pesquisa educacional baseada em arte, né, o Chico traz essa vertente pedagógica para dentro do Zu. Quando eu vou assumir isso, em 2018 para 2019, eu tinha acabado de me formar em História, estava começando outras graduações, começando a minha especialização, e eu vim com uma leitura muito mais social de arte, uma leitura muito mais material dentro do campo artístico, pela natureza da formação acadêmica, né, mas Uhum. tendo que dialogar com tudo isso ao mesmo tempo, tendo que dialogar com a interatividade, com a atribuição de sentido, tendo que dialogar com a pedagogia, tendo tudo isso na mão. E o Zu, apesar do resto dos trabalhos da Mosaic, né, eu comecei com o Street Art Fest, o que até vai nortear um pouco da nossa edição mais atual, trabalhando mais próximo do grafite, né. Mas o Zu ele tinha essa dificuldade, assim, de dele já ter uma gramática própria, dele já ter uma existência própria como projeto, né. Por mais que a curadoria seja um processo autoral, e que a gente medie um conhecimento com o público, a gente medir uma experiência com o público, a a concepção ela já tinha essas bases bem sólidas, né. Então eu acho que é todo esse trajeto que forma o que é uso urbano, é uma herança do projeto do Burt, como um projeto de interação, como um projeto de criação de sentido no público, como uma experiência divertida, né. O Burt sempre dizia muito "just for fun", então até as mudanças no nosso logo, e aí você pode falar mais disso abrindo sobre o design do Zu, né, como ele vem, Uhum. né, no tempo evoluindo, assim, ou quais são as escolhas que a gente teve que fazer no tempo com o Zu, até essa vertente mais pedagógica. E hoje, pensando mais para nossa edição mais recente, né, que está aqui em Jundiaí, no Mundo das Crianças, de lidar com essas questões à luz de uma historicidade, né, à luz de uma leitura material da própria realização da arte. Muito, muito legal. E a gente não pode esquecer de prestar uma homenagem também ao Bel, né, que é Ah, o Gon é o foi pai dos Ruby. o pai do Zu. Talvez a exposição em formato de um zoológico tenha sido pelo Burt, mas Sim, sim. o Bel foi o Foi cara um que deu de o contato e tal pontapé dele. inicial em cima disso Exatamente, tudo. exatamente. Até porque ele era o cara que norteava muito do trabalho do Burt, ou que Sim. até se confundia onde começava a pesquisa do Bell, onde começava o trabalho do Bell e onde era a autoralidade do Burt, porque era até um processo de improvisação, né, era bem insano acompanhar. Teve, por vezes, no Ibirapuera, que se saía para buscar água de ar-condicionado para se fazer um grafite ecológico ou tijolo reciclado e se montava uma escultura no mapa do Brasil. E era exatamente esse processo de encontrar arte nas pequenas coisas e encontrar esse significado da arte no mundo com materiais que não são os tradicionais, né. Tradicionais num sentido mais para o século XVIII, porque a gente já vai ver a incorporação de outros objetos do cotidiano na arte no século XIX, XX, mas para sair desse formalismo, né, eh, a gente não está falando de uma exposição só de pinturas ou só de esculturas que você entra, tem um circuito fechado e ela se realiza, né. A gente estava pensando muito, e dá para ver muito, muito bem nos catálogos do primeiro Zu, eh, o quão o quão plural era o Zu, o quão era não, né, como quão plural é a base do Sim, Zu, sim. nesse quesito da improvisação, da busca da arte nesses objetos, tanto que a gente foi para o material reciclado, né. Sempre com essa característica principal do ambientalismo, dessa característica da luta pelo meio ambiente, e como ela vai evoluindo e se morfando em questões sociais também, mas sem perder um norte dentro da arte de como se divertir também, né. Que tem isso, tem muito disso no trabalho do Bell, tem muito nesse trabalho do Burt também, que dão essa característica para o Zu, né. Sim.
Eu gosto muito também de você falou que o material é reciclado, e aí a gente normalmente usa o termo reciclado ao invés de Não, reciclável, porque os materiais realmente, tirando a estrutura, né, você tem que fazer uma estrutura com materiais novos, uma estrutura segura, mas o material com que a pessoa vai interagir, ah, eu não assim, vamos dizer que 99,9%, né, isso eu vou excluir aí a solda e outras coisas, mas o material ele é interceptado mesmo. Ele não é só reciclável, ele foi reciclado de verdade, assim, era material de descarte regular, igual, por exemplo, as calotas, que você citou da obra do Chico e que agora tem mais outras obras com calotas, a gente tem a Capivara no Zoo 3. agora que eu vi. Essas calotas elas foram buscadas na serra, e a gente vai buscar, entendeu? Há um esforço ativo da gente para que isso seja de verdade. Eu acho que isso é um ponto, a única coisa que eu adicionaria na sua fala, É verdade. vindo da Até minha parte, assim. na primeira edição que eu fiz do Zu, eh, você sabe mais do que ninguém que eu sou a pessoa mais difícil de se entrevistar, porque a gente não para de rir, Sim, a e gente eu ri o tempo também todo. tenho um nível de timidez atroz, né, mas a gente fez uma parceria junto com o CREA de São Paulo, né, e CRAS, CRAI, foi mal, CRAS, correto. Centro de Nós Recuperação de fizemos Animais Silvestres. isso, nós fizemos uma parceria com o CRAS em São Paulo, no Parque do Tietê, e Isso. uma imersão de artistas lá foi o Fábio Souza, ele fez a Catarina, o Súbito que fez Amor e Ódio, o Bel que trouxe pra gente o Bando contra Pássaros Não Passará, e o Teia Urbana, Felipe Peliquian. Peliquian, e ele fez pra gente a Namor, né, a Aranha do Amor, feita em teias, né, bem complexo o trabalho do Teia também. Eu esqueci um pouco do nome do Teia, porque eu sempre chamo ele de Teia, e aí ficou difícil lembrar Eu o primeiro acho que nome. ele adotou o Teia, porque ele É, estava como Teia Urbana, mas eu acho que ficou tão o Teia que ficou Teia mesmo. Não tem problema não. é. E aí a gente fez esse trabalho de imersão dentro do CRAS, inclusive a Catarina, ela é feita com material apreendido pela Polícia Federal, né, de tráfico de animal, e aí a gente sempre tem esse dado que a gente pensa muito para a gente mesmo, um para apresentar para o público e outro para sempre ter o pé no chão do que a gente está fazendo, né, nisso que você falou do que é de verdade, né, Sim. cada gaiolinha que está no puleiro da Catarina, que está em exibição também no Zoo 3, é, tem mais ou menos seus 25 a 50 passarinhos ali dentro, né? Pensar que ali tem umas 200 e pouquinho, quantos passarinhos mortos a gente tem por causa do tráfico, né? E ali chega de caminhão e baciada, tem tela da com pau, tem muita telinha disso. Então o Zoo, ele é essa é a parte, né, do Zoo baseado em problemas sociais com problemas ambientais e nessa luta por maior ampliação democrática e maior uma tentativa, né, de conscientização, de um projeto educacional e aí, E né, de dialogar. sensibilização também, né. Exatamente, exatamente. Mas e aí nesse primeiro Zoom, mediado por nesse primeiro Zoom que eu assumi, né, em 2018, no Parque do Ibirapuera também, a minha tentativa era fazer acontecer um urbano, né, jovem, verde, tentando fazer uma exposição acontecer no tamanho que ela é, com a responsabilidade que ela tem, né. E foi incrível, foi insano poder trabalhar com aquilo. A gente tinha uma bola de 250.000 canudinhos, né, que virou Amor e Ódio do Súbito, e ainda tentando me entender com as artes ali, tentando me entender com o Zu ali, né. Mas é legal porque toda vez que o Zoo acontece, ele traz um desafio novo, né. Aquele aconteceu com 4 artistas na garagem de casa, que a gente a gente fez a Sim, montagem de todas nossa, as obras aquele foi insano. dentro de casa, né, no meio de São Paulo, e transportando tudo de Munch, montagem na chuva, a gente tentando pensar a produção daquilo, tentando resolver problema de montagem, né. Ah, até então, se a gente recapitular um pouco do Zu também, né, nem todo artista
tinha as habilidades de solda, de trabalho com material diferente, né? Quem consegue trabalhar com a modelagem de calota, né? São poucos artistas que trabalham com esse tipo de material na dimensão de um urbano, né? Com escultura de 6, 7 metros de altura, Sim, com a quantidade de área que a gente trabalha, né? Um copinho de café no Povo do Benete. Então a gente sempre tinha esse empecilho ou essa dificuldade, esse desafio, né? Melhor dizendo do que um empecilho, de ter que correr atrás de uma formação de marcenaria quase, né? De construção, de um projeto quase de engenharia, né? sim. Inclusive foi um dos nossos maiores desafios no outro Zoo também, né? De erguer a Eu acho que em aranha. todos os Us antes do Zu 3, ele passou por esse processo, né. E acho que agora, aí trazendo para a gente começar a falar um pouquinho da nossa edição mais recente, Uhum. a gente conseguiu dar um nó na produção disso, né, organizar a confecção das obras a partir do desenho, interpretando o desenho junto com um desenho técnico, né, da obra, junto com o engenheiro, junto com maquinário, junto com essa operação das esculturas, para fazer ele acontecer e aí atingir a nossa meta de democratizar mais tanto os artistas, né, o quem pode participar, quem consegue participar, quanto o tipo de habilidade que se tem para ter, né. Agora a gente consegue, inclusive para as próximas edições, trabalhar com Sim. comunidade local, trabalhar com entidades sociais, que não necessariamente precisam ter um soldador, né, não precisam ter, eh 5 máquinas de solda operando ao mesmo tempo, ou um galpão gigante para confeccionar uma obra, né. Acho que essa foi o primeiro passo que a gente deu no Zoo para ampliar, assim, o nosso escopo de trabalho, né, e a outra é essa aproximação também com o público, né. Mas dessa edição, que você achou de mais diferente que a gente fez? Nessa edição, eu gostei de algumas coisas. Eu ia puxar, mas você já puxou antes de mim, ótimo, Tá bom. o assunto do processo de produção. Eu acho muito importante democratizar não só o acesso ao público, né, o acesso ao público sempre é democratizado, que a gente faz em locais, sem entrada, sem cobrança e tals, em parques públicos de fácil acesso, Com mas a divulgação de escola democratização do municipal. acesso do artista, porque tem muito artista que muitos não, quase ninguém tem preparo para pegar uma escultura do tamanho do Zu e trabalhar com o tipo de material que a gente trabalha. Verdade. Assim, mesmo no primeiro Zu, agora só lembrando uma coisa, né, de 2016, o Leopoldo Martins é um escultor consolidadíssimo, que tem uma estrutura gigantesca, e para ele foi um desafio enorme, mesmo ele tendo a estrutura, ele se divertiu pra caramba e se desafiou e estudou pra caramba, porque ele não jamais tinha trabalhado com aquele material. Foi casco de navio e talher antigo. Eh, tu de lixo, de destroço, sabe. E então a democratização do acesso do artista é muito importante. E aí a gente possibilita, por exemplo, o que eu mais gostei nesses urbano é possibilitar a com que o Berg, por exemplo, uma pessoa tipo Berg ou tipo a Rita, conseguissem produzir esculturas com segurança do que estavam fazendo, porque a gente mudou um pouco a estrutura do processo, né, da produção, e aí eles puderam dar a dar um pouco da arte deles pra gente em forma de escultura. E aí, o que eu queria falar é como mais ou menos aconteceu esse processo, né, eh, agora o Fábio, que é o nosso artista veterano, ele estará em todas as edições do Zu, ele é o coordenador artístico, né, É. agora do Zurbano. E ele, pelo conhecimento dele com estrutura, com solda, os artistas fizeram os próprios croquis, maquetes ou pequenos projetos do que seriam a obra.
e ele proporcionou essa estrutura em ferro ou o que fosse preciso para que o artista pudesse, se preocupar com fazer a sua obra acontecer e não fazer sua obra parar em pé. É verdade. E aí eu acho que esse assim, todos os Us são maravilhosos, eu acho que se a gente fosse pensar no qual o trunfo do Urbano 3 é esse. A gente conseguiu dar esse acesso finalmente a artistas maravilhosos que não são só não são escultores de lixo gigante, mas eles, mas cada um tem seus trabalhos incríveis e até possibilita outros artistas que já participaram de alguma forma participarem de novo num outro formato e tals. Eu gosto muito da onde tá o Urbano no mundo das crianças, porque eu acho muito importante levar a exposição para o interior de São Paulo e, quando for possível, para o interior do Brasil, para a gente não ficar apenas no Parque Ibirapuera. Lógico, São Paulo é muito legal, mas é legal que a cultura também vá, né, que ela não fique apenas num lugar, sempre a exposição e as pessoas possam acessar. A gente já teve edição no Tamar, a gente já teve edição no Aquário do Rio de Janeiro, e agora a gente está tendo uma no interior de São Paulo. Isso é muito, muito legal. O Mundo das Crianças é um parque gratuito, todas as pessoas aqui da região, elas têm acesso via transporte público gratuito, providenciado pelas prefeituras. Então eu acho muito legal o fato dele ter andado um pouco, saído um pouquinho de São Paulo. Isso bebe direto na tradição dele, né. Sim. Se a gente pensar lá atrás em interatividade e criação de sentido pelo público, né, e a outra num processo pedagógico, é quase que um fio que a gente vai puxando, né, de como é que a gente leva os urbano, e não no sentido de levar arte, levar cultura, também, né, mas como é que se as obras elas vão criar sentido com o público que elas encontrarem, como é que a gente vai trazer a voz de quem não tem voz, tanto para os artistas quanto para o público, né, ou como é que a gente consegue tornar o Zu uma expressão maior, né, uma expressão de classe, uma expressão política, uma expressão étnica, uma expressão linguística, social e cultural maior do que ele já era, né. Como é que a gente Uhum, começa o famoso furar a bolha, como é que a gente começa a levar isso para a periferia, como é que a gente consegue levar isso para outros lugares no Brasil, né. Eu acho que da parte mecânica, né, que a gente começou a fazer no galpão, a gente começou a trabalhar mais com desenho técnico e o artista já chegar com um esqueleto pelo menos pronto, né. uhum. E aí daqui a pouco a gente fala um pouquinho de cada uma das obras, eh, mas eu queria mandar um beijo para cada um dos artistas que fez parte dessa edição, a saber, Fábio Souza, Sueli Parisi, o Berg, Súbito, a Rita Caruso, o Beto Damasceno e o René Muniz, o Bel Borba também, mas ele sempre tem um beijo eterno com a gente, Assim. eh, e mas é isso, né, a gente conseguir ampliar no processo para trazer mais gente. E é isso que eu tentei, eu abri o parênteses, não fechei, mas esse é a temática dessa live, eu abrindo parênteses que eu nunca vou fechar. Sim, eu Eh, também, né. é, mas de lá atrás, de trabalhar com grafite, né, o Súbito e o Berg são 2 pessoas importantíssimas na minha formação, primeiro como, eh, consumidor ou no Faltou a diálogo com a gente arte. dar um beijo para o JC. Para o JC, puta merda, JC. E original, gangsta, inclusive O regatas original. da São Paulo Hustler, né. Sempre um beijo para o JC, que o Jota é muito de casa, e aí a gente, né, take for granted o Jota de vez em quando, mas o Jota é um dos melhores amigos que a gente pode ter na vida. Sim. Eu não consigo falar do Jota sem quase chorar de novo, né. Desculpa aí, Jota. Mas eh é isso, né. Acho que do Zoo agora eu já me embananei mesmo com tudo. Acho que a Não, gente não podia tem falar um pouquinho. problema. Eu queria fazer um comentário, na real. Só para terminar, aí acho que eu vou fechar o meu e o seu parênteses junto. Uma dúvida. Um double parênteses. Esse a gente modificou, né, essa a logística de como funciona a coisa para que
artistas diferentes pudessem participar, e o nosso laboratório foi a Sueli. É verdade. A gente não pode Isso esquecer aí disso, porque, assim, a Sueli ela tem uma mão para artesanato, né, mas ela é a diretora geral do ZU. E ela tem essa ela sabe fazer trabalhos manuais, ela nunca se identificou como uma artista, apesar dela adorar essas coisas. E a gente falou assim: "Bom, vamos ver, se a gente conseguir entregar esse esquema de escultura, qual a segurança que um artista tem para participar". E a Sueli verdade. conseguiu entregar o Salem. Então acho que, ó, fechando o parêntese e já abrindo para a próxima coisa, a primeira obra que a gente podia comentar é o Salem, e que foi um material que ainda não tinha sido usado no uso urbano, que são fitas VHS. Foram acho que 116 quilômetros de fita VHS, fazendo vários 116 com 160. fuxiquinhos. Oi? 116 quilômetros, 460 metros. Ô louco. É, E fitinha pra dar com pau. que é um outro problema, né, é o problema da obsolescência das coisas. Às vezes não necessariamente programada neste caso, mas, Sim, o VHS evoluiu para o DVD, o DVD evoluiu pra uma coisa digital, aí a gente passou a ter o streaming, e hoje em dia as pessoas com internet elas acessam a biblioteca de vídeos que elas acessam, assinam, sim. a biblioteca de vídeo que elas quiserem, e elas não precisam mais ter essas coisas físicas em casa. O que não significa que todas as coisas físicas que todo mundo já teve em casa não continuem existindo. Elas existem. E aí muitas locadoras têm porões lotados de fitas, né, e no caso essa aí veio de Curitiba. E é um tipo de foi legal, porque é um tipo de lixo que existe muito, em quantidades absurdas, e ele não pode ser incinerado. Então tem lixo Porque que exato, tem lixo que pode ser incinerado, a fita não pode, porque ela libera cromo no ar. É o outro problema que a gente teria é com a calota, né, mas aí eu vou deixar você falar um pouquinho do Salem e a gente vai comentando bicho a bicho. acho que da parte ambiental do Salem, é legal só abrir um parênteses que eu prometo que eu vou encerrar ele. Esse ZU, né, para mim, pessoalmente, como meta pessoal de trabalho, né, era viabilizar um método de trabalho, como a gente está falando faz um tempo, que conseguisse incluir outros artistas que não escultores ou que não detentores de uma técnica impecável de solda, né. Uhum. E é legal porque a gente ficou com 2 vertentes muito claras e que a gente consegue percorrer para trás no ZUP também para achar como isso veio se desenvolvendo até então, mas de 2 linhas que a gente teve que trabalhar a curadoria separada de cada um deles, que foram os artistas que transformam esse resíduo, e o descarte, em um personagem, em uma persona, melhor dizendo, mais do que um personagem, Ok. um indivíduo, um sujeito próprio, e artistas que transformam a pesquisa deles, o trabalho deles, toda a poética deles, né, em um animal feito com descarte, mas é um trabalho próprio, né, que toma forma. Então, a Sueli, né, pessoa mais lúdica, mais carinhosa, mais brilhante, abrilhantada que a gente tem nas nossas vidas, ela foi direto num gato, né, para fazer o Salem, Ainda com a bem, brincadeira. primeiro gato, como eu queria um gato do Zu. Já teve um monte de felino grande, mas gato, oficialmente gato, foi O o primeiro. gateiro oficial aqui de plantão já desde 2016 esperando esse gato. É, Vai lá. e trabalhando muito também do lado dela, da identidade própria, né, como bruxa, da identidade como mulher, então é uma obra que e aí dá para ver, um personagem que ele toma forma, e como naquele papo da atribuição de sentido, e aí eu vou chamar isso de sociabilidade, né, como as obras propõem uma sociabilidade, uma relação, além do social, uma relação afetiva com o Uhum. público, que o Salem, você pode ver quem estiver passando ali no mirante do mundo das crianças,
pais, acompanhantes das crianças e as próprias crianças, todo mundo dá um abraço no gato. Todo mundo dá um abraço nele, né. Realmente é muito abraçável. E é muito abraçável, ele é muito fofinho, ele carregou muito isso da artista, né, da própria Sueli, Uhum. mas nesse aspecto de ser uma obra que quando você para pensar no impacto ambiental dela, e do material que ela carrega, o quão grande é isso, mas ele virou um personagem próprio que cria essa relação com o público no contato imediato, né. É um gatão Uhum. gigante com um chapéu laranja, olhos grandões, né, e como aqueles gatos bem magrinhos, assim, sentados mega elegantes, né, eh, e com esse impacto todo, com esse poder todo na linguística dele, né, nessa gramática que ele propõe. Outro na mesma linha de transformar o material em uma persona, num sujeito, né, e isso é recorrente no trabalho do artista, né, inclusive um dos nortes dele é a Angra, né, do Fabinho, que ela tem, eh, dentro da poética dela, a história dos povos originários e dialoga muito, né, com a ancestralidade de povos originários. Se a gente pensar em Uhum. Angra como a protetora da tribo, como a filha do sol, né, como a mãe de tudo que reluz e é pintado ou tem as cores de vermelho e amarelo como fogo, né, ou a onça, né, que persegue o tamanduá durante o eclipse, né. O Fábio também transforma esse material em um material que ele usou de construção civil, né, bastante chapa de aço, bastante desse descarte de construção civil, em uma personagem, né, que essa vai ficar fixa no parque, ela é uma doação nossa para o mundo das crianças, mas também forma um personagem, né. Hã, Nessa linha de personagem também, a gente tem a Capivara de Descartes, do Fernando Berg, e aí a gente na recorrência da calota, porque ela é um problema de compliance, né, se a gente for falar numa linguagem empresarial, mas ela é um problema de gestão, de falta de responsabilidade e responsabilização, tanto de montadoras, quanto de prefeituras e desse recolhimento especializado, destinação de material, né, e as reflexões do Berg, a partir do da necessidade de a gente ter onde destinar esse objeto. O Berg sempre trabalha numa temática xamânica e sempre ambiental também, né, Uhum. e ele também é um dos artistas que eu acho que ele ficou entre esses 2 pontos, né, de criar um personagem e ter o próprio trabalho, porque ela parece uma pintura. Se você visse uma foto 2D da Capivara de Descartes sem a contextualização como escultura, pareceria que o Berg pintou. Ficou incrível, o trabalho dele é sempre muito realista, né, e inteiro modelado na calota. Inclusive tem uma anedota, né, que o Marcelo, amigo seu, amigo nosso inclusive, tinha falado: "Ah, eu não acredito que ele pendurou espadas de São Jorge, muito legal". Gente, é ferro, É é ferro. ferro O pintado. nível de pintura é tão absurdo que o Marcelo, que é louco por plantas, achou que era de verdade. É. E essa do Berg, inclusive, boa parte da disposição dessa edição do Zu vem de uma leitura que eu vinha fazendo, né, ainda estou continuando ela, mas do Marc Augé, de Não Lugares, né, quem quiser procurar, Marc Augé Não Lugares tem uma porrada de PDF, mas o trabalho dele de 2004 para cá tem quase inteiro disponível pela internet ou nas redes de compra de livros, mas que ele fala que na nossa sociedade atual, do jeito que a gente vive no capitalismo tardio, né, o capitalismo tardio eu inserindo aqui na leitura dele, mas a gente cria espaços de não convivência, ou espaços de não permanência, né. Então, se a gente pensar, isso também vem lá do Bauman, né, mas de relações líquidas, né, como é um shopping center, né. Você entra, a luz está acesa o tempo inteiro, você não encontra o diferente lá dentro, né, eu no eu verso, como é um bom meme, né, com segurança na porta e a relação com os vendedores é só de compra. Você pode até ser aquelas pessoas
mega conversadeiras que vai conversar a história da sua vida com o vendedor, mas ali, naquele tipo de espaço, é uma relação de compra, né, é uma relação Uhum. mercantilizada e automatizada, né, você sabe o que vai acontecer ali dentro. E falando disso por quê, né, desse não lugar. Na disposição desse zoo, a capivara ela tá próxima ao estacionamento, né, assim como a gente vai falar da simbiose também do Beto Damasceno, mas ela tá no que o parque nominou de Arena Capivara, então era um lugar natural para encaixar essa obra também, né. Eh, mas é um lugar que a gente não vê um trânsito do visitante, né. Você sai do estacionamento e leva a criança a brincar. Você não Sim. espera ter uma interação, você não espera criar significado, criar sentido ou um vínculo afetivo, qualquer coisa que o seja, no estacionamento, né. Uhum. E o Berg fez uma instalação inteira em volta da capivara de descartes, com árvores tombadas do parque, tombada no sentido não patrimonial, mas tombada no sentido de cair com a gravidade, né. Até porque É, choveu e continua chovendo muito. exatamente. E virou uma instalação ali, né, num espaço e aí eu vou chamar isso de não lugar, né, vem dessa leitura, ah, num espaço de não convivência, né. Isso é legal também, eu estou trabalhando nesse tipo de relação, a gente aproveitando um parque inteiro dessa vez, né. Como eu já mencionei também, eu vou embalar e Beleza. falar da simbiose. O Beto Damasceno é um artista já consolidado, ele tem um trabalho próprio, eu não vou definir o Beto Damasceno por ele mesmo não definir, então trabalhar dentro da lógica do próprio artista, né, as coisas não são, elas estão ou elas são lidas, né, mas o Beto ele sempre fala que ele não é, né, então trabalhamos com não é no caso, e é uma antinha feita de garrafas de cerveja, né, recolhidas no ABC, de onde o Beto é. A gente vedou, teve todo um processo com elas, e eu acho que ela é uma mensagem primeiro, né, simbiose, a gente já está tratando com uma característica de arte contemporânea, né, mais Uhum. do que os personagens que a gente estava mencionando antes, né, que tinha um nomezinho, então você interage com o Salem, você interage com a Angra, você interage com a capivara, nesse caso você interage com o conceito de simbiose, né, você encontra uma corporalidade de um animal, mas com esse conteúdo, eh, e essa reflexão de arte mais contemporânea. E por ser feita de garrafa, né, e aí tá o diálogo entre a capivara e a anta, né, uma de calota e a outra de garrafa de bebida, né, na descida para o estacionamento, para o ponto fulcral do parque, perto da casinha, e do foguete, que é onde você vai encontrar, o maior fluxo de crianças e pais, né, então você dá logo de cara com esse espaço que você foi trazer a sua criança, foi trazer sua família para um momento de divertimento, e às vezes o divertimento ele se confunde aqui no Brasil com uma falta de responsabilidade, não do brasileiro, porque isso acontece com todo mundo, mas para a gente pensar na nossa relação com o trânsito, na nossa relação com a vida mesmo, né, Uhum. no quesito de bebida e uso de substâncias, e uma responsabilidade que a gente tem que ter com a gente e com aqueles que a gente ama, né. Então acho que para traçar esse trajeto, são as 2 obras que elas dialogam muito bem com o espaço, né, com o espaço que elas estão inseridas. Hã, no mesmo caminho, logo na frente do da descida do estacionamento, né, na frente da simbiose a gente vai encontrar o Bando Contra Pássaros, do Bel, e aí eu resumi o título, mas ela foi confeccionada lá em 2018, então ela tem um significado político muito mais óbvio, também feito com peças de carro, né, que o Bel mandou pra gente da Bahia pra cá, essa obra já circulou 2 vezes no urbano, e passou por reparo, passou por manutenção, mas continua, eh no nosso processo dentro do Zoo, porque ela ainda tem muito para dizer, né, e eu acho Sim. que mesmo agora eu não consigo
verbalizar o suficiente para a gente entender a, o bando contra pássaros, até porque a gente está num momento de retomada de uma naturalidade da democracia, né? A gente consegue dar uma respirada agora no começo de 2023, no Uhum. momento que eu estou gravando essa live, fazendo essa live em janeiro de 2023, de um período de exaustão da democracia, da própria política nacional, e de repensar nação como um bando, repensar nação como um coletivo, né, e de uma construção coletiva também, né, pensando de uma forma mais poética, um tanto livre, como as peças de carros diferentes, de cores diferentes, se integram num todo como um pássaro, né, pronto para içar um voo, mas como esse voo só é possível com peças de um todo diferente, né. Então acho que é o tanto que a gente consegue pensar ainda. E de novo, né, são obras que elas criam significado nesse contato com o público, e aí trazendo para mim no contato com a própria historicidade, né, com o homem no tempo e num modelo, de produção, num modelo de relações afetivas, num determinado tempo. Ah, saindo de bando, a gente encontra a Catarina que a gente já falou bastante sobre ela, né, Sim. eh, da Arara Azul de Lyon. Então, a gente estava falando sobre o CRAS, né, e como eh, o material dela foi escolhido pela verdade que ele carrega e como ele trabalha dentro dessa tradição do Zu, né, do próprio material. E, de novo, do Fábio Souza, que transforma as gaiolas, que transforma o descarte de ferro, e a reutilização da borboleta monarca, né, lá do primeiro Zu urbano, Sim, eu até como queria coleira. comentar uma coisinha que eu acho que a gente deixou passar, mas é exatamente porque você falou Fábio Souza, eu lembrei. A gente falou de todos os materiais, aí só pincelando rapidinho, o material da Angra, a Angra foi construída com, como a gente comentou antes que o Fábio ele levantou todas as estruturas para os artistas, com a sobra de todas as outras estruturas. Então, tudo foi reaproveitado da onça. A onça é o lixo do lixo do lixo do lixo do lixo do galpão e virou aquilo lá. E aí a gente volta pro Beto falando que também a Catarina é o reaproveitamento de uma estrutura de uma outra obra do Fábio. Exatamente. O Fábio, acho que o Zu ele tem todo, tô tentando evitar falar input, eh, ele carrega no DNA dele o trabalho de muita gente, né, da Sueli, de levantar primeiro a mosaic, de viabilizar a parte de produção. Ele carrega no DNA dos curadores, né, que eu puxei para a gente falar de curadoria. A live com o curador não podia faltar, né, da história do Zu. Ele carrega no próprio DNA o seu design, né, desde o primeiro e os processos de adaptação. A placa do Zu é uma obra de arte à parte. Eu vou pedir para ficar na tela agora. É essencial. O uso urbano não acontece sem essas placas. Calma, Mas calma, é eu não verdade. sou tão importante assim, não. Não, é Mas é assim, bonito. senão a gente não tem o que forma o uso urbano, né? E esse trabalho do Fabinho, primeiro, desde lá do primeiro Zu até ele se tornar o veterano, o que ele se construiu como artista dentro do Zu, né? É, e foi ampliando o escopo de trabalho e se sedimentando mais recentemente, mas é exatamente isso, né? A característica de reutilizar tudo que vem do Zu e é da natureza do trabalho dele, né? Isso que norteia a gente, inclusive, faz a gente não Uhum. perder esse foco. Bom, só para a gente acelerar um pouquinho, é, depois da Catarina, a gente vai ter a Ruptura, que é o peixe feito pelo René Muniz. Como você estava falando das mídias antes, né? é, do quesito da fita, né? Da fita VHS, da fita cassete. No Salem, a gente vai encontrar CD no René Muniz, né? Na Ruptura. E mais uma vez, um conceito do próprio trabalho do René, né? Da própria leitura de sociedade do René, da própria leitura poética do René
é, como tomando forma na forma de um peixe, né? A início é um peixe visto por um sonhador, então o público sonha com a presença daquele peixe, e a gente pode pensar, como o René propõe, inclusive, na ação humana que rompe um ciclo de vida, né? Uhum. Como a poluição do rio, como é o garimpo ilegal nos rios no norte do nosso país, né? Que encerram, além dos ciclos de vida da natureza, a destruição da biodiversidade e até o processo de extinção de algumas espécies, como a gente pode pensar isso nas comunidades humanas também, né? Como se encerra e como se cria uma ruptura entre uma tentativa de modernização e a vida é, cotidiana de outros grupos que propõem outras sociabilidades, né? Chamando de moderno e contemporâneo a sociedade do capitalismo tardio e outras sociedades que, por falta de um termo, chamarei de comunidades populares ou de comunidades que vivem outras regras de sociabilidade, né? A pensar povos originários, a pensar os povos quilombolas, comunidades ribeirinhas, né? Que estão inseridas como grupos sociais em posição de vulnerabilidade nesse capitalismo tardio, né? Então é disso que a obra trata com a gente. A seguir a gente tem o Beija Bela Flor de Primavera, da Rita Caruso, e se vocês olharem as obras da Rita Caruso, ela sempre pinta um beija-flor, pela tradição dela como artista, pela ligação simbólica com povos originários, né? E os diversos contos, histórias que a gente tem sobre beija-flores. Então, é uma obra muito própria e ela é uma dos artistas, como o René e o Beto, que trouxeram o trabalho específico deles para dentro do Zoo, né? Uhum. E tornaram esse material no próprio trabalho. Eles fizeram um animal gigante a partir do próprio trabalho. Então, e aí, para quem for visitar no parque, né, ao lado do Beija-Bela Flor de Primavera, vocês vão encontrar o TJ. O TJ, a gente já falou um pouquinho dele, mas foi feito pelo JC. Inclusive, queria agradecer o JC pelas regatas do São Paulo Hustler, mas a gente fez a partir de um trabalho de escrevivência, né? O JC, ele é artista, ele é rapper, ele é pai e mais recentemente avô. O J é costureiro também, tem a própria marca. E ele foi outra pessoa que a gente tentou entender como o Zoo funcionaria e naquele papo de democratizar o acesso aos artistas, né? Então, como é que a gente traz um artista de periferia? Como é que a gente traz, acima de tudo, um dos melhores amigos que eu tenho na vida, mas para dentro dos urbanos, né? Alguém que tem toda é, uma sensibilidade, que já tem uma questão artística, que já tem a própria vivência. Como é que ele viria para dentro dos urbanos e como que a gente traria essa linguagem, essa existência política, étnica, linguística, social, cultural para dentro do Zoo, né? E o Jota se encontrou até de uma forma autobiográfica, dá para se dizer assim, e outro artista que fez um personagem a partir do resíduo, ele usou resíduo da indústria de tecelagem, né? Inclusive da própria confecção, com calça jeans, na forma de um TU, né? Então, na questão da sobrevivência do TU e do próprio corre do TU, né, associado ao corre do Jota. Uhum. Então, outra outra obra com esse caráter social e dessa leitura que aí eu propus, eu falei do Auger, eu vou propor uma leitura através do Gessé Souza, né, da criação de um hábitos e da nossa leitura de um hábitos, né? O hábito seria aquelas regras que a gente tem no dia a dia, aquelas regras de sociabilização em sociedade, né? Ah, desde a aquisição de bens ao tipo de profissão, a como a gente se porta, a nossas noções de direito e deveres, né? Que aí no Brasil vai perpassar questões de identidade, questões de gênero, questões raciais.
e principalmente de desigualdade social, né? Então, essa leitura de um Hábitos primeiro, como essa questão de sociabilidade que vai vir na colonização do Brasil, né? Ou nos processos coloniais do Brasil, ele não vai falar necessariamente de colonização, mas ele vai falar da importação ou do modelo externo aos autóctones, né? Ao povo nativo. Ah, e a partir desse hábito, a realização dele como um hábito secundário, ou hábitos ascendente, e um descendente, que é o hábitos precarizado, né? E aí, nesse sentido, uma leitura histórica para a gente ver as populações raciais em situação de vulnerabilidade, a questão da mulher, que a gente aborda com outras obras como a da Sueli, como a da Rita, né? A questão dos povos originários, da comunidade LGBT e dos neurodiversos, né? Faz bastante parte do nosso trabalho, inclusive pela natureza de quem o faz, eh, a gente sempre pensar na locação física, né? Nesse espaço físico e que a obra ocupa a partir dessas perspectivas sociais, né? De você ter uma área de suporte ao TEA, né? A você ter a facilidade de leitura, ao, desde a audiodescrição até ao tipo de fonte, a gente tem sempre essa questão perpassada. E aí a materialização disso, né? Se a gente pensar em forma como um conteúdo sociocultural decantado, né, como um jeito que o conteúdo não precisa mais ser expresso de forma nítida ou óbvia, é aí que é nesse espaço que o TU existe, né, esse espaço que ele ocupa. A gente pensar, inclusive, questões como quais corpos na sociedade podem ser animalizados, né? Quando a gente ouve, né, popularmente o veado, a baleia, a piranha, né? Qual tipo de população que é animalizada, qual tipo de população que perde essa característica humana e qual tipo de população que está nesse hábitos precarizado, né? Nessa leitura de hábitos precarizado e não de um valor moral, mas de um valor social e no mesmo sentido de minoria política, né, de vulnerabilização e situação de dominação. Acho que é esse tipo de leitura que a gente propõe através dessa obra do TJ, né, essa reflexão que ele traz. E não à toa ele está num dos pontos mais altos do parque, não à toa ele carregar a herança familiar do Jota, né? E toda a sociabilidade em volta dele. Tem fotos com os amigos, tem foto nossa, tem foto com o Fabinho, Uhum. tem foto do Neto, né? A gente pensar em como tomar essa narrativa, em como a gente tomar esses espaços, não só através de enxergar a própria opressão, mas de propor, né, como eu venho falando do Zoo inteiro, uma nova sociabilidade, uma relação diferente é, através da arte e com a arte para a gente enxergar essa questão social junto, né? Porque se você se relaciona com essa obra, com esse tipo de conteúdo, que seja num abraço no TU, que seja em estar perto ou em algum tipo de brincadeira, a gente poder pensar as nossas questões sociais a partir daí também, né? E aí, nessa mesma leitura, e não por acaso, vem o Macaquinho do Súbito, né? Que além da questão da porcelana e do azulejo, de toda a fabricação desse material e da produção industrial dele, do resíduo, isso a gente vai encontrar uma leitura maior no próprio material informativo da obra, né? Essa reflexão industrial como material. Ah, a gente pode pensar com a proposta que o Súbito trouxe do telefone sem fio, né, e da comunicação. Pensando nos últimos anos, e tanto em qualquer sociedade ocidental, nas democracias ocidentais, como no Brasil, né, e não são fenômenos separados, né, o Brasil e o mundo, mas um fenômeno inteiro do próprio capitalismo tardio, ou da hipermodernidade, ou como a gente quiser fazer essa leitura, mas os últimos anos, tanto em mídia quanto na comunicação interpessoal, a gente viu o aumento de casos de ansiedade, de depressão ou de comunicação mais violenta dentro das mídias, né?
o número de série que usa violência gratuita na própria programação ou como objetivo a ser atingido com algumas peças publicitárias, né? Sim. Presidente que usa a pregação violenta entre os seus eleitores e partidários e tudo mais, né? A própria comunicação sofre esse baque, uma pelo distanciamento na pandemia, né? O mais óbvio, o nível mais basal, a gente estava longe das pessoas e teve que aprender a se comunicar do jeito que a gente está fazendo aqui, né? Por Uhum. uma screen, por uma por um meio virtual, por videochamada, que já existiam, obviamente, antes de 2020, mas a gente tem um aceleramento, inclusive, no sistema produtivo. Quantas empresas não foram para o home office, quantas empresas não voltaram do home office, e a gente tem essa relação, né? A minha relação com uma câmera e a pessoa do outro lado. Então, propor que o visitante, né, e que as crianças, se a gente pensar ainda mais a fase de sociabilização das crianças, né, que no ensino fundamental, nessa idade de, né, do ingresso ao maternal até os 7 anos de idade, até o início da alfabetização e para mais disso, né? Quantas não são socializadas, quantos tiveram baques de estarem distantes dos amigos ou de outras crianças, né? A gente não tem essa medida. São questões que a gente vai ter que lidar. Como a comunicação vai se dar nesse mundo pós-pandêmico e pós crises da democracia ou das democracias ocidentais, né? Então, forçar o visitante, cada um de um lado das orelhas do macaquinho, a se comunicar, a trocar uma mensagem de forma clara, ainda mais que de forma lúdica, né? Mas reflete bastante desse sentimento que a gente viveu nos últimos 3 anos, né? De 2020 até 2023, e não sabemos se isso vai continuar assim, mas vem desse tipo de leitura também, né? De integração social e de pensamento. E aí, esse é um mote comum desse ZU também, né? A gente pensar no outro e na minha relação com o outro, desde bando, né? Da formação do bando, a enxergar o outro de outras formas. E agora se comunicar com o outro, né? Fazer a mensagem de forma clara, trazer a relação com o outro presentificada numa obra, né? Uhum. Acho que é bastante disso que a gente pode tratar sobre macaquinhos. Mas E acho é. que esse ZU dessa edição fora as leituras das placas, fora outras referências, é bastante tópico coberto, assim, é disso que se trata os urbanos. Já abri um monte de parênteses e não fechar nenhum deles. Vamos abrir muitos mais parênteses nos próximos edições do Zoo. Eu acho que é isso, né, Beto? É isso, acho Senão a que tá gente vai ótimo. ficar, vai se estender muito, o pessoal vai ficar cansado. Quem quiser fazer uma pergunta, deixa no comentário, ou nas nossas redes sociais também, a gente responde direto. Agradeço todo mundo que assistiu, todo mundo que teve tanta paciência de ouvir a gente falando. Se você vai Sim. fazer o encerramento, eu tô encerrando antes de você. Não, mas é isso mesmo. Pessoal que quiser acessar o Zoo, qualquer rede social, tanto o Facebook, quanto o Instagram, quanto o YouTube é Zurbano Oficial. O site é zurbano.com.br, tem todas as fotos de todas as edições lá para vocês darem uma olhada. A edição agora do Zoo 3 fica até o comecinho de março no Mundo das Crianças. E esse ano vai vir muitas outras edições divertidas e diferentes do Zoo Urbano por aí. E é isso, gente. Obrigado vocês, obrigado Beto. Eu que agradeço. Até mais. Até mais.